Bom, muitas pessoas falam que o Japão não é o que você pensa, né? Que é um país cheio de discriminações, é um país que não tolera, seria cor, nacionalidade, né? Mas isso é, pelo que eu vejo assim, as pessoas falarem, né? Comentarem, muitas vezes também por motivo das escolas, né? Seria isso. As crianças das escolas que acabam aprontando, que nós também já fomos criança, e acaba aqui aprontando alguma coisa. E isso o colégio acaba chamando os pais, né? Convidando os pais para comparecer ao colégio. Poder ter uma pequena conversa, né? A respeito da criança que aconteceu uma briguinha com um amigo, né? Um desacerto. E muitas vezes eles chamam os pais japoneses primeiro, né? Para tentar conversar, né? E depois de alguns dias chamam os nós estrangeiros, né? E muita gente acha que isso é uma discriminação, que não deveria ser desse jeito. Mas no meu ponto de vista, eu acredito que isso não é uma discriminação, né? Porque creio que discriminação você pode perceber que em todos os países tem, né? Isso aí até no Brasil também. Às vezes as pessoas falam do Brasil, mas você pode ver que muitas pessoas falam mal de chinês, outras de japonês, outras de português, né? Até piadas assim maldosas. Mas que nem eu falo pra vocês, né? Ah, eu acho até que é engraçado, porque muitas pessoas falam assim, então eles chamam os japoneses porque assim eles podem defender, né, a sua nacionalidade, a sua raça, né? Mas não é bem assim. O meu ponto de vista é que nós, né, estrangeiros, não sabemos o dialeto japonês, não conhecemos a língua, né? Nós somos tipo visita aqui no Japão. Então o que eles fazem, né? Quando chega a visita na sua casa, qual o tratamento que você vai fazer? Você pode ter suas desavenças dentro de casa, suas intrigas dentro de casa, né? As brigas com o marido ou então algum mal entendido com o próprio filho. E você acaba aqui mostrando para a visita que a família é uma família unida, que a família é uma família boa, que nunca tem nada de errado na família. E você trata as pessoas de fora, pela visão das pessoas de fora, vai ver que é uma família bem unida, né? Uma família que é com boa índole, né? Seria isso. E, e aqui no Japão não é diferente, né? Eles procuram trazer os japoneses para conversar primeiro, porque primeiro eles já conhecem o dialeto e eles já são de casa, né? E nós estrangeiros ficamos o quê? De segundo plano, né? Seria isso. Ficamos em segundo plano pelo motivo de não saber o dialeto e ter também que arrumar um suiaco, né? Ter que marcar horário com o suiaco para que ele possa vir e traduzir o que vai ser falado, porque eles têm que explicar, né, certinho, né, ao pé da letra. E muitas pessoas não entendem isso, né? Acha que é uma discriminação, acha que eles têm obrigação de convidar todos juntos, né, colocar cara a cara, frente a frente, para saber o que realmente está acontecendo, para saber se não pode ter algum mal entendido, algum ato de defesa. Mas como eu falei para vocês, né? Aqui nós somos visita e para isso o tratamento tem que ser totalmente diferente. Nós temos que ter um suiaco, uma pessoa que possa traduzir, né, o que vai ser passado, transpassado, né? O que realmente aconteceu. Porque se não tem suiaco, como é que você vai se defender? Né? Se não tem um tradutor, como você vai se defender se você não sabe o dialeto japonês? Isso é uma das questões, né? Que as pessoas falam que existe muita discriminação. Como eu falo, né? Discriminação você vai encontrar no mundo inteiro, né? Isso aí não resta dúvida. Como eu disse para vocês, qualquer país que você vai ser discriminado. Isso aí não tem por onde você fugir, né? E diferente do Japão, né? Que é um país assim tranquilo, um país que as pessoas não estão nem aí para você, elas se preocupam mais com o trabalho, né? Muito menos assim em querer arrumar confusão com os outros. Eles não estão nem aí. Eles querem ganhar o pão de cada dia deles, viver a vida deles tranquilamente. É que nem nós brasileiros que acham que aqui no Japão eles não têm vida social, não tem nada. Mas aqui eu acho que é uma cultura diferente, né? Um respeito que ele tem com o próximo, né? Eles respeitam muito seriam assim as pessoas que estão em volta, né? Tudo aqui tem sim um horário, né? Um horário para você, não digo fazer barulho, mas um horário que você possa
executar uma obra, um horário que você possa conversar um pouco mais alto, uma hora que você possa reunir os amigos, né? Mas tudo tem sua hora, porque você não pode incomodar os vizinhos, você não pode incomodar as pessoas, né? As pessoas têm que, você tem que saber viver num país que você não está, né? E aprender a cultura deles. Isso aqui é o Japão, né? Não é aquela muvuca que você vê no dia a dia em Tóquio, aquela bagunça da noite, né? Japão é isso, é tranquilidade. Qualquer lugar que você vai ser tranquilo do mesmo jeito, né? Alguns lugares são mais agitados porque tem mais quantidade de gente, mas a vida é isso aqui, ó, tá? Cada um na sua, você não escuta barulho, não escuta nada. Às vezes levanta de manhã, você só escuta os passarinhos cantando, né? Mas é a cultura deles, é o jeito deles, né? É não atrapalhar a vida do próximo, né? Não atrapalhar, se preocupar com o vizinho, se preocupar se ele vai trabalhar. Eles se preocupam se tem uma pessoa doente dentro de casa, né? Porque se você faz barulho, atrapalha a pessoa que está doente. Uma criança que às vezes a mãe está tentando fazer dormir, aí você faz um barulho e a criança acorda. Aí acaba que a mãe sofrendo para tentar colocar a criança para dormir de novo, né? E isso, os vizinhos aqui, eles se preocupam com isso, né? Procuram falar baixo, procuram não fazer muita bagunça, né? Para não incomodar os vizinhos, né? Por isso que fica esse silêncio do Japão. O Japão é um país silencioso, né? E como eu falei, muita gente se acha errado, né? Acha que tem que chegar aqui, fazer baderna, gritar, fazer acontecer. E depois acha que o Japão se é errado, né? Que nós somos os corretos e eles são os errados. Mas como eu falo, é o país deles, né? É o mundo deles, né? É a vida deles. Eu mesmo agora, eu fui na prefeitura, fui resolver umas papeladas aí, né? E procurei o Suiaco, entendeu? Por quê? Eu não conseguia, tudo bem que até daria para resolver, né? Conversando com a japonesada, mas eu queria um negócio que fosse mais rápido, que eu não precisasse ficar pensando no que eu vou falar, né? O que eu vou dizer. Então eu procurei uma Suiaco para resolver, né, as papeladas que eu tinha que retirar, né? Então eu procurei a Suiaco, ela foi, resolveu para mim o mais rápido possível, né? Então é isso, o Japão é isso, você precisa sempre de alguém ali para ajudar, para auxiliar, né? Não que a gente não consiga se virar, porque vai passando os tempos aqui, querendo ou não, você aprende. Aprende o dialeto japonês, aprende a se virar, aprende a se comunicar, né? Nem que for um pouco você aprende, né? Só que para isso também você tem que se esforçar um pouquinho, né? Porque uns falam que é fácil, outros falam que é difícil. Eu acho que o mais difícil para aprender é o nosso português, né? Que eu acho que é a língua mais difícil para aprender. Agora o japonês até se torna uma língua mais fácil. Só que é um pouco que complicada, porque muitas palavras são iguais, né? Muitas palavras, o significado, uma palavra tem 2, 3 significados. Então é meio complicado um pouquinho. Mas nada é impossível, nada difícil, né? A gente, como eu falo, consegue se virar aqui muito bem, tá? Consegue se comunicar, né, com as pessoas no nosso ritmo, meio que índio, né? Seria isso, né? Um japonês meio indígena. Mas, como eu falei pra vocês, né? Tava falando a respeito, para não fugir do foco, a respeito de pessoas que falam que aqui tem discriminação. Então, eu acredito que isso não é discriminação. Isso é um respeito, né? Um respeito que eles têm com a visita, né? As pessoas que vêm para cá para poder tentar entrar no acordo com eles ou algo parecido, ela precisa sim de um tempo, se preparar, né? Não é sempre que vai ter uma pessoa ali disponível para fazer o suiaco para você. Não vai ser sempre que vai ter, né, sem hora marcada, lógico, né? Não vai ter a pessoa para estar sempre à sua disposição. Então isso que eu acho interessante do Japão, né? E muita gente acha que isso é uma discriminação, né? E retornando novamente para vocês, né, eu só queria passar isso para vocês, que eu vejo, né? Escuto falar, ouço dizer a respeito dessa discriminação que existe no Japão. E como eu falo, né? Não é verdade, tá? Isso não é verdade. Deixa eu atravessar rápido aqui que a moça está esperando. Então isso não é verdade, né? Isso é só uma falta de você, tipo, é um mal entendido, seria isso, né? Acredito eu, é um mal entendido. As pessoas não entendem como é a cultura japonesa, como é o sistema japonês. Porque aqui, graças a Deus, nós somos muito bem tratados, né? Eu não tenho o que reclamar, não tenho mesmo. Ontem mesmo fui falar com a Komicho-san, né? Que é as pessoas que estão à conta do bairro. Fui conversar com ela, nossa, uma japonesa muito simpática, muito legal, né? Fui falar uns negócios a respeito do bairro.
E ela mesmo fala pra mim, fala assim, nossa, você com o tempo que você tem aqui, você ainda consegue se comunicar muito bem. Eu só não tenho aquela agilidade, né? Não tenho aquela agilidade de poder falar assim corretamente. Como eu falei, falo meio indígena, né? Mas eu falo, eu me viro, eu vou lá, né? A gente tem que se virar. Nós não estamos no nosso país. Não é eles que têm que se acostumar com o português, é o português. Nós temos que se acostumar com o japonês, né? Se fosse no nosso país, automaticamente a gente também ia se sentir mal se as pessoas fossem conversar com nós em inglês ou então em japonês, né? Você pode ver, se você está no metrô, aí dois japoneses estão conversando, no dialeto deles, você se sente mal. Você não sabe o que eles estão falando, você não sabe o que esse pessoal está fazendo aqui, se nem a língua sabe falar, né? E isso também é uma discriminação, né? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Estou aqui na prefeitura, resolvendo as papeladas minhas aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye. Até a próxima e fiquem com Deus.